A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor, igreja, a paz do Senhor a todos e todas que estarão contemplando, assistindo aí este vídeo. Nós vamos estar gravando o vídeo hoje, dia 31 de março, para o culto de terça-feira, para o culto de oração, cura e libertação. Eu trago uma palavra para a nossa reflexão nesta noite, muito conhecida por todos, que é a parábola do filho pródigo, que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo de número 11. Vamos fazer uma leitura. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos anciões daquela terra, e este o mandou para o seu campo a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter como meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus, bendito e eterno Pai, toda honra, meu Deus, toda glória seja dada ao Teu nome. Mais uma vez nós estamos gravando, Deus, que Pai, essa live, meu Deus, para o culto, Senhor, de oração, cura e libertação. Deus, que o Teu Espírito seja sobre mim, ó Deus, ó Pai, para que eu possa fazer uma meditação junto com meus irmãos, de tal forma que nos traga, Senhor, conforto, que nos traga sabedoria, que nos traga esperança, Senhor, para nós vencermos os dias maus, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, pois sem Ti nada podemos fazer. Abençoa a Tua igreja no Brasil, abençoa a Tua igreja em toda a face da terra, abençoa a nossa nação, abençoa as famílias, ó Deus, e que a Tua bênção, Senhor, nos acompanhe sempre, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Assim nós oramos e já Te agradecemos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, eu coloquei o título nesta pregação, com o intuito de oração, cura e libertação, Viagens Perigosas pelo Mundo. Então o título do nosso sermão é Viagens Perigosas pelo Mundo. Vocês já observaram que muitas das vezes nós desejamos muitas coisas, O ser humano, ele é movido por desejo, ele deseja muitas das coisas, e ao desejar, nós nos tornamos ansiosos, lutamos, insistimos, buscamos até alcançar aquilo que desejamos. E muitas das vezes também vai acontecer de, quando nós estamos ao ponto de alcançar ou já alcançando aquilo que nós desejamos, nós vamos perdendo o interesse, nós já não temos mais o mesmo prazer na chegada que nós tínhamos antes na partida, pela nossa busca, pelas coisas. Muitas das vezes também nós já começamos até desejar novas coisas, já sofrer de ansiedade por novas conquistas antes mesmo de acabar de concluir a primeira, e vamos assim, de desejo em desejo, de conquista em conquista, de desânimo em desânimo, e vamos acabar, podemos acabar, muito de nós, semelhante até ao rei Salomão, aquele homem
que na Bíblia vai dizer que foi um homem o mais sábio da face da terra, um homem que ele, amados irmãos, conquistou muitas coisas, um homem que prosperou muito, né? Ele começa a sua vida, né, escrevendo Cantares de Salomão, cheio, amados irmãos, de fervor, cheio de alegria, cheio de prazer, e vai encerrar, né, com Eclesiastes, dizendo vaidade de vaidade, tudo é vaidade, né? Amados irmãos, vai encerrar sua vida desprezando aquilo que havia conquistado, dando pouco valor às suas conquistas, porque aquelas conquistas que muito foram importantes no passado, agora já não lhe são mais importantes. E semelhante a isto, né, nós temos esse texto também que vai nos falar sobre o filho pródigo, né? O filho pródigo, este rapaz, ele pertencia a uma família. O texto vai dizer, né, que vai nos levar a crer que era uma família próspera, uma família bem-sucedida. O pai tinha provavelmente aí uma fazenda, né? E ele fica entediado, ele se sente entediado dentro do conforto do seu lar, dentro ou seja, do abraço da sua família. Então ele pede ao pai que lhe conceda a sua herança, né? Passado alguns dias, o pai lhe dá a herança, passado alguns dias ele junta tudo que é seu e parte para uma terra longínqua. Ele vai fazer uma viagem para um outro país, né? Deixando para trás o seu pai, deixando para trás o seu irmão, deixando para trás o conforto, né? As vantagens de ser servida, já que a palavra vai dizer que aquela fazenda tinha então serviçais, né, amados irmãos? E ele deixa tudo isso, nada disso traz mais alegria ao coração dele, nada disso mais traz conforto ao coração dele, porque ele agora tem novos desejos. E ele, então, se ausentando da presença crítica zelosa, da presença crítica amorosa do pai e da família, ele parte para poder levar uma vida dissoluta, né? Ou seja, para levar uma vida, amados irmãos, então, de prostituição, de lascívia, de bebedeira, ou seja, tudo aquilo que é o desejo do coração dele, ele vai, amados, então, para esta nova terra. Enquanto ele tem a sua herança, enquanto ele tem, né, a sua riqueza, essa terra o acolhe bem, e ele começa a gastar, né, com esta vida, amados irmãos, então, dissoluta tudo aquilo que ele recebe do pai como herança, todo o suor, né, do trabalho do pai, dele, da família, amados irmãos, ele começa a gastar agora ali, e vai, amados irmãos, desperdiçando. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer que, né, ele vai perdendo tudo e começa também, junto com o término da sua herança, um tempo de dificuldade naquela nação. Começa agora a haver uma grande fome naquela nação, né? E ele é pego despreparado. A fome não veio no início, observa, né, como é a estratégia do diabo. Ou seja, a dificuldade, amados irmãos, que ele ia enfrentar não se apresentou enquanto ele estava em condições, mas quando ele, amados irmãos, já tinha perdido tudo. E ele agora tem que procurar um trabalho, ele procura alguém ali que lhe dá um serviço tido como desonroso, um serviço tido como imundo. Ele agora vai tomar conta de porcos nos campos da fazenda de alguém, né? De algum fazendeiro ali daquela nova terra para onde ele se locomoveu, para onde ele viajou. E ali, amados, ele não está sendo bem tratado. A palavra de Deus vai nos mostrar que ele passa fome, ele tem necessidade ali. E ele chega ao ponto de sentir inveja dos porcos. Ele quer comer, então, as comidas que os porcos comiam, mas, amados, nem isso lhe era permitido. E é neste momento que a palavra do Senhor vai nos dizer que ele cai em reflexão. E ele começa a meditar, ele começa a olhar e ver como eram os dias na casa do Pai, como eram os dias na presença do Pai, quando ele tinha o carinho do pai, quando ele tinha, amados irmãos, o carinho do irmão, quando ele tinha, amados irmãos, então a fartura de alimento, né? E ele começa a ver que os trabalhadores da casa do pai dele, eles eram mais felizes, mais prósperos, eles tinham mais abundância de pão do que ele estava tendo ali. E aí ele então diz: olha, eu vou me levantar, eu vou voltar para a minha casa, eu vou voltar para a minha terra e eu vou pedir o perdão do meu pai. E vou dizer: olha, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou mais digno de ser chamado seu filho, mas permita que eu trabalhe, que eu pelo menos, né, seja como um dos teus trabalhadores. E aí, amados irmãos, o texto
vai nos revelar o amor de Deus, a misericórdia de Deus, né? Isto é uma parábola que está representando, amados irmãos, o Pai é Deus, né? Ou seja, a casa do Pai, amados, é a igreja onde você tem a presença de Deus, né? Ou seja, o país estrangeiro que esse rapaz viaja representa o mundo, amados, lá fora, que tenta nos seduzir com os seus falsos prazeres, em si, né? Este é o objetivo da palavra, é nos revelar, então, que nós temos um Deus amoroso, que nos espera, que, amados irmãos, nos deu a herança, nos deu a vida, né? A herança é a vida e tudo aquilo que nós podemos aproveitar nesta vida, mas que, amados irmãos, nós podemos também jogar toda esta herança fora, né? Em si. E aí este jovem, ele volta para a casa do pai, e quando ele vem vindo, o pai está esperando ele, dia após dia, com os braços abertos, né? Olhando talvez pela estrada com que ele partiu, e ali, amados, quando o pai o avista, o pai já se alegra, ele chega perto, quando ele quer dizer para o pai, pai, pequei contra ti, o pai já encerra o discurso dele, o pai já entende que, né, o ato dele ter voltado já não precisa, amados, então, mais de humilhação, mais de explicação, mais de pedido de perdão, mas o pai está cheio de ternura, de compaixão no seu coração, já chama o empregado para que traga-lhe uma roupa nova, traga-lhe uma sandália para os pés, um anel de autoridade para o seu dedo, né? E aí o que acontece? Ali ele manda matar já um animal que estava sendo engordado, na expectativa de que aquele filho voltasse. O pai já estava com uma festa preparada, né? E assim essa história acaba bem. Essa história, amados irmãos, acaba bem porque o objetivo dela é demonstrar o amor de Deus pela humanidade. Mas nem sempre essa história tem acabado bem. Por quê? Porque muito dos filhos deste pai, né, muito desses filhos pródigos que têm saído da presença de Deus e têm ido para o mundo, amados, no mundo eles têm se contaminado com os prazeres, né? Ou seja, mundanos. Na igreja, nós temos, amados irmãos, então, alegria com responsabilidade, uma alegria com regras, né? E no mundo lá fora, não. No mundo lá fora nos oferecem prazeres, amados irmãos, desregrados, mas que no final desses prazeres nós podemos encontrar a perdição eterna, nós podemos encontrar a fome, nós podemos encontrar a peste, nós podemos encontrar, amados irmãos, a morte, né? E até a morte espiritual. Mas graças a Deus esse filho ele consegue voltar a tempo, né? Para a presença do seu pai, e ele consegue ali ter então a sua sorte restaurada, né? Muitos que estão no mundo aí fora hoje, amados irmãos, não conseguirão voltar para a casa do Pai, porque a cada dia, a cada pecado cometido, a Bíblia vai nos ensinar, amados irmãos, que o salário do pecado é a morte, o pecado tem um preço, a cada dissolução vivida no mundo lá fora é uma escravidão, é um elo a mais nesta corrente que nos amarra, amados irmãos, como escravos, que nos prende como escravos fora da presença do Senhor, né? Eu quero dizer para você hoje, neste culto de oração, cura e libertação, que, amados irmãos, a libertação, ela começa a partir do momento que nós inclinamos o nosso coração a buscar ao Senhor, a conhecer a palavra de Deus, amados, assim está escrito, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus, ela traz libertação para as nossas almas, para as nossas vidas, ela nos dá a sabedoria, ela nos coloca de volta ao caminho, ela nos ensina, amados irmãos, buscarmos ao Senhor, voltarmos para os braços do Senhor. Sem o conhecimento da palavra de Deus, a cada dia o diabo só vai roubando mais e mais a nossa herança, a nossa vida, a nossa saúde. Amados, as pessoas estão no mundo aí fora, viver dissolutamente é levar uma vida, amados irmãos, então leviana. Uns se entregam aos vícios da bebida, da cocaína, da maconha, do crack, outros, amados irmãos, a ladruagem, aos roubos, outros a prostituição, as traições. A palavra de Deus vai nos dizer lá, então, segundo escreveu João em Apocalipse, amados irmãos, as pessoas que ficarão fora do reino de Deus, aqueles, amados irmãos, então, que comete o adultério, aqueles, amados irmãos, que praticam a feitiçaria, os tímidos, né? Ou seja, os acomodados, aqueles que, amados, não usam a força que tem para voltar para a presença de Deus, para voltar para a presença do Pai, né? Ou seja, há uma lista de pessoas que estarão fora, por quê? Porque tem tido mais prazer, amados irmãos, pela vida dissoluta do mundo do que, amados irmãos, pela alegria, pelo conforto da família na presença de Deus, né? Então, eu quero que você aprenda
aprenda, amados irmãos, como deve proceder para alcançar a sua cura, para alcançar a sua libertação, e que você tome atitude, que você se levante, que você vá buscar a sua libertação. Se você está vivendo no mundo aí fora, se você ainda não teve um encontro com Deus, se você ainda não se batizou, se você não procurou uma comunidade de fé a qual você possa então estar servindo, você está escravizado pelos pecados do mundo, né? E você precisa ser liberto. A libertação começa pelo conhecer a palavra de Deus, e quando você conhece a palavra de Deus, né, aí você encontra forças para caminhar na presença de Deus. Aquele rapaz conhecia, amados irmãos, o que era bom, aquele rapaz conhecia, amados irmãos, o que era a felicidade, a verdadeira felicidade, mas ele desejou no coração dele coisas a mais, né? Ele desejou fazer uma viagem, achando que nesta viagem, em busca do desconhecido, ele poderia ser mais feliz e mais próspero, mas ele se decepcionou com o mundo. Ele viu que o mundo não era melhor do que a casa dele, ele viu que as pessoas do mundo não eram melhores do que, amados irmãos, os familiares dele, na casa, na presença do pai dele, e aí ele consegue forças para voltar. Que você nesta noite, ao ouvir esta palavra, que talvez você esteja desviado da presença do Senhor, talvez você ainda não tenha experimentado que Deus é bom, mas eu espero que o Espírito de Deus visite a tua vida, que você encontre forças para se levantar, que você encontre forças para buscar a presença do Pai, que está de braços abertos te esperando, que você encontre força para retornar para a presença de Deus, porque na presença de Deus, amados, você não vai passar fome, na presença de Deus você não vai andar descalço, na presença de Deus você não vai andar com roupas rasgadas, imundas e velhas, na presença de Deus você não vai precisar estar em trabalhos imundos, servindo ao diabo lá fora, cuidando, amados irmãos, de imundícia lá fora. Na presença de Deus, amados, os servos de Deus, os anjos estarão te servindo, trabalhando para que você tenha calçado nos seus pés, para que você tenha roupas limpas, espiritualmente falando, para que você tenha o anel de autoridade. Você precisa descobrir que você não foi criado por Deus para ser escravo, você não foi criado por Deus para ser demônio, você não foi criado por Deus para ser qualquer um, mas você foi criado por Deus para ser, amados irmãos, co-herdeiro. Você é príncipe do reino de Deus, né? Você tem que tomar posse da sua herança, posse da sua autoridade, e não se tornar escravo dos escravos, e não se tornar, amados irmãos, servo dos demônios do mundo lá fora, né? Nós estamos agora neste período então de quarentena por causa do coronavírus, e muitas pessoas amam viajar. Tem pessoas que gostam de viajar pelo mundo afora, mas nenhuma dessas pessoas que gostam de viajar pelo mundo, elas querem fazer viagem neste período. Você pode chegar agora, dar uma viagem para alguém, para a França, para os Estados Unidos, para a China, para a Itália, que essas pessoas vão recusar. Por quê? Porque elas sabem que lá fora o perigo está lhe esperando. Lá fora um vírus letal, mortal está lhe esperando. E elas têm a prudência, elas não vão querer viajar. E vão ficar muito tempo depois que ainda acabar essa curva, esta onda do vírus, sem viajar, porque elas vão ter medo, né? Mas, lamentavelmente, amados irmãos, as pessoas não refletem, elas não estão com medo de viajarem para o inferno, que a Bíblia diz que é um lugar só de ida e não tem volta, né? Ou seja, todos aqueles que estão praticando maldades, iniquidades, pecado, não, amados irmãos, conseguirá voltar para a casa de Deus, porque a casa de Deus você pode ser muito feliz. Na casa de Deus, amados irmãos, é o lugar da saúde, mas tem regras, né? Tem regras, princípios, para quê? Para que esta vida, para que esta saúde, para que esta paz não seja quebrada. E tem pessoas, amados, que não estão dando importância. Por quê? Não estão no momento ainda em que a fome veio. O problema do rapaz foi quando a fome veio e quando a herança acabou, né? Ou seja, ele só se deu conta que a casa do pai era melhor quando acabou a herança e quando iniciou-se um novo período, um tempo de fome. Assim são as pessoas. Enquanto estão no mundo lá fora, que elas estão gozando, amados irmãos, de todas as vontades que surgem no seu coração, independente dessas vontades, amados irmãos, ser justas ou não, elas não estão preocupadas com justiça. Eles estão preocupados, amados irmãos, com o seu bel prazer. Mas haverá um tempo, amados, que esta herança, a vida, ela vai acabar, né? Ou seja, esse tempo de prazer ele vai acabar. Haverá um tempo que, amados, começará então o período de trevas, o período, amados irmãos, de fome e de humilhação. E aí, quando se tentar voltar para a casa do Pai, pode já ser tarde demais.
como aquelas virgens, amados, em uma outra parábola, onde 10 era prudente e 10 eram loucas. As loucas não guardaram o seu azeite, as prudentes, amados irmãos, guardaram o azeite, imaginando que o noivo poderia demorar, e assim se deu, dado pela meia-noite, quando gritou-se, eis o noivo, né? Ou seja, despertaram às 10, e aí as prudentes refizeram, né, o azeite da sua lamparina, e as loucas, quando procuraram, não tinham reserva de azeite, gastaram tudo, amados, o que tinha. E aí, quando elas vão pedir emprestado, as prudentes dizem, olha, se nós dermos a ti, vai faltar para nós e para ti também. Vá aos que vendem procurar para comprar, né? Ou seja, e quando elas vão, elas não conseguem, amados irmãos, chegarem a tempo para o encontro com o noivo. Hoje é o tempo, né? Então, se você tem que fazer alguma viagem neste período em que o coronavírus está esperando lá fora, a quem possa tragar, o diabo está esperando lá fora, a quem possa tragar, que se tem alguma viagem que você tenha que fazer, seja uma viagem de volta para a presença de Deus. O Senhor, Ele é um bom Pai e Ele te espera, cheio de ternura, cheio de compaixão, cheio de misericórdia, para te restituir tudo aquilo que o diabo tem te tomado neste mundo aí fora. Seja a honra, seja a dignidade, seja a saúde. Eu não sei o que é que o diabo tem tomado de você lá fora, mas eu quero te fazer um convite de cura, um convite de libertação, um convite de oração nesta noite, para que você possa então, novamente, estar no seio familiar. Deus te criou para você viver em família, e a sua família tem que ser uma família santa, a sua família tem que ser uma família, amados irmãos, honrada, honrosa, né? Tudo isso é o que Deus tem para você. A escolha é de cada um de nós, a escolha é minha, a escolha é sua, né? A quem você deverá servir, como disse Josué, escolhei hoje a quem deveis servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, como filho pródigo, que você possa também ver o que está acontecendo. O Senhor está permitindo, amados irmãos, um período, eu ouvi alguém dizendo por esses dias que a nossa geração não tinha passado por isso. E é uma verdade, né? Nós que nascemos de 69 para cá, estamos agora aí, né, amados irmãos, na faixa dos seus 40, 50 anos, 60 anos, nós já vivemos algumas coisas, mas nós não tínhamos visto ainda um período em que as pessoas têm que ser isoladas nos seus lares, para que, amados irmãos, não venham a propagar a peste e a praga. Tiveram outras pragas, outras pestes, né? Mas que você então venha refletir este período em que nós estamos vivendo. É um período que o Senhor deu para mostrar, amados irmãos, o perigo que as viagens, né, podem representar na vida daquele que viaja para longe da presença do Senhor, né? Viajar é muito bom, conhecer pontos turísticos é muito bom, né? Mas quando nós fazemos as viagens de Deus para nossas vidas, agora viajar, amados irmãos, as viagens do diabo, viajar, amados irmãos, as viagens da cocaína, as viagens da maconha, as viagens, amados irmãos, do adultério, da prostituição, esse tipo de viagem vai te levar, amados irmãos, para a morte, para a perdição eterna, para o inferno. Acorde enquanto é tempo, faça a viagem de retorno para a presença do Senhor. Esta é a palavra que eu trago nesta noite, de cura, de libertação para a tua vida, e que o Senhor te abençoe e fique com Deus e tenha paz com Deus, e que assim seja. Amém e amém. Que o amor de Deus, que as consolações do Espírito Santo, que a graça salvífica de Jesus repouse sobre a nação brasileira, sobre a tua família, sobre cada um de nós, e que assim seja. Amém. Glória a Deus.